E o que é que nós vamos aprender hoje? Docker Compose. Falar o que é Docker Compose, por que usar Docker Compose, como usar Docker Compose. Bom, então, primeiramente, né? O que é Docker Compose? Eu já tenho já mostrou Docker, por que é que eu preciso de Docker Compose? O pessoal, Docker Compose ajuda muito a gente. Docker Compose, pessoal, nada mais é do que um arquivo YAML. O arquivo YAML é um arquivo que tem uma estrutura específica, que eu vou mostrar essa estrutura para vocês aqui, que a gente consegue deixar a nossa rotina para subir os nossos containers de uma forma padronizada. Perceba que ontem, para rodar um container, eu coloquei tudo via linha de comando. Docker run -ti, Docker run -d, o nome do container, o nome da imagem, mapeamento de porta, tudo ali via linha de comando. Com o Docker Compose, a gente consegue fazer uma padronização disso. Então, isso ajuda muito. Ninguém tem a cabeça para ficar lembrando sempre daquela série de comandos. Docker Compose facilita muito isso, porque vai ficar tudo padronizado ali. Certo? E também isso traz principalmente organização. Quando você tem uma padronização, por natureza, você vai ter organização para gerenciar os seus containers. Certo? E por que usar Docker Compose? Principalmente por orquestração. Quando você tem vários containers para serem gerenciados, ontem nós trabalhamos com 3 Dockerfile, você ter um Docker Compose para gerenciar todos eles, você tem a organização e consegue fazer a orquestração entre eles, certo? E também disso facilita o processo de comunicação. Acho que a pergunta que algum colega fez ontem foi assim, cara, como é que eu faço para comunicar 2 aplicações? Cara, o Docker Compose vai deixar isso transparente para você. Por quê? Porque quando subir os containers que estão ali, os services que estão em um arquivo Docker Compose, ele vai levantar uma rede para eles, eles vão estar na mesma rede. E aí vai viabilizar a comunicação, tá? E o nome dos serviços viram alias para que você possa referenciar em outro serviço. Isso aqui também a gente vai ver lá no meio de evento. Estou citando hoje para que vocês tenham conhecimento disso. E também isolamento. Cada Docker Compose, quando você salva o projeto, ele constrói ali uma rede isolada para aqueles serviços que você levantou ali. Legal? E também aqui vai ser um depara sensacional para o SES. Ainda não falei do SES, vai ter uma live especial só para o SES, para eu decifrar para vocês o que é o SES, o que é cada ponto ali do SES, que realmente é bem confuso para quem está começando. Então, vou ter um conteúdo só para isso, para que eu possa dar clareza do que é o SES e por que nós vamos utilizar ele no nosso evento, tá? E vocês vão ver que depois do Docker Compose construído, lá no dia 2, no segundo dia de evento, quando a gente estiver colocando essa aplicação na AWS já, vocês vão ver como vai ficar bem de para. O que a gente tem no Docker Compose, a gente vai conseguir levar ali bem tranquilo para a nossa task definition lá do SES. Joia, galera? Então, como usar o Docker Compose? Vamos trazer aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo para o uso do Docker Compose. Eu vou construir para vocês um exemplo no Nginx, vou trazer um exemplo no Postgres e vou trazer um exemplo no WordPress, tá? Vocês vão ver como é simples. É absurdamente simples e prático. Apesar que ele vai trazer para quando você domina ele, aprende a usar ele, vocês vão ver como é incrível, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá no chat. Carlos, boa noite. Pode passar o link para eu assistir as aulas anteriores? Cara, tá no meu canal. Se tu ver aí no meu canal, tem aí todas ainda estão como públicas. Até domingo vou deixar todas elas lá, disponível. Joia? Entra na comunidade do evento, tá? Se não está inscrito no evento, se inscreve. O link está na descrição. Depois de se inscrever, você vai receber um e-mail de boas-vindas. No e-mail de boas-vindas tem um link da comunidade. Entra na comunidade. Na comunidade, diferente do WhatsApp, quando você entrar no grupo, no WhatsApp é só o que você acabou de... É daqui para frente. Na comunidade Telegram tem todo o histórico. Então tem os exemplos de ontem. Ontem nós tivemos um zip aí que eu liberei do projetinho que a gente montou ontem. E tem todos os links das lives também. Se você não encontrar no meu canal, você pode entrar na comunidade que você baixar isso lá. O William já tinha até respondido. Tem no grupo do Telegram. Exatamente.
Show, galera. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Exemplo com Nginx. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, qual é o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida vai ser o que nós montamos ontem. Exemplozinho de Nginx. Exemplozinho de Nginx que a gente montou ontem. Tinha um hello, tinha um arquivo hello HTML e tínhamos ali um Dockerfile. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora trabalhar com o Docker Compose. Como é que eu faço para trabalhar com o Docker Compose? Perceba aqui que eu coloquei uma pasta para esse exemplo, certo? Cada pasta que eu colocar aqui, ele vai subir. Quando eu colocar meu Docker Compose e mandar subir os meus serviços que estão no Docker Compose, ele vai isolar usando a nomenclatura da minha pasta. Para eu trabalhar com o Docker Compose vai ser bem simples. Basta eu escrever aqui, ó, criar um arquivo chamado dockercompose.yaml, certo? Criando esse arquivo Docker Compose YAML, basta eu seguir uma padronização para ele, tá? Eu vou copiar aqui meu exemplo e vou explicar para vocês. Primeiro você vai setar a versão dele e depois você vai definir os serviços que você quer que ele orquestre. No caso aqui, eu vou ter só um serviço, que eu vou chamar esse serviço de server. Tá bom? Aqui, próximo passo, ele pergunta, ele vai ter um argumento chamado build. Para que serve esse build? Lembra que ontem, para a gente rodar o nosso exemplo em Nginx, a gente precisou construir uma imagem? Então, se a gente precisou construir uma imagem, deixa eu ver, inclusive, se eu tenho um boardzinho aqui. O board eu acho bem legal, porque ele fica mais visual, e eu acho que vocês entendem melhor quando fica visual. Deixa eu ver aqui onde é. Ah, pronto, aqui está por aqui, ó. Então, ontem, o que acontece? Aqui foi o exemplo que eu coloquei ontem do Nginx, né? Então, nós partimos da imagem do Nginx, customizamos ela e criamos uma imagem chamada Web App Live Esquenta. Para isso serviu o nosso Dockerfile, para criar essa imagem aqui. Certo? E para criar essa imagem, eu precisava fazer um build usando meu Dockerfile. E aqui eu faço isso através desse comando. Build, e aqui é o contexto atual. Se fosse um outro Dockerfile, eu poderia passar o argumento Dockerfile, tá? Mas como eu vou utilizar o contexto, o convenção, vou utilizar o Dockerfile que eu já tenho aqui. Beleza? E aqui, o que é que muda no nosso processo? Eu preciso fazer um build e também rodar o meu projeto, que nem eu fiz ontem, certo? Só que aqui, ao invés de usar Docker, eu vou usar Docker Compose. Então, aqui, o Docker Compose, a nomenclatura dele vai ver que se parece com o Docker. Só que é até mais simples. Aqui, eu vou dar um Docker Compose, eu estou em qual pasta? Exemplo em Nginx, beleza. Então, eu vou dar um Docker Compose build para que ele gere a imagem de quem? Do server. Aqui, ó. Então, vamos lá. Docker Compose build server. Olha só, ele vai gerar a minha imagem. Gerou a minha imagem. E eu digo para ele, cara, sobe esses serviços para mim aí, tá? Os serviços que estão no Docker Compose só tem um. Então ele vai aqui, ó, Docker Compose app -d modo de teste para ele soltar meu terminal aqui. Então o que é que ele vai fazer, ó? Criando uma rede, criando exemplo em Nginx, ó, exemplo em Nginx é da pasta, e depois o meu service. E depois um do meu service, server build 1. Joia? Então, ó, nomenclatura exatamente que ele criou aqui. No hello eu tenho o quê? Eu tenho aqui oi. Vamos ver aqui, ó, localhost 8080 /hello.html. Tá aí o meu oi. Olha que legal. Vamos colocar outra mensagem aqui. Live de esquenta de Docker Compose. Testou.
Então, antes de fazer o build, eu preciso derrubar aquele container. Como é que eu vejo meus containers rodando? Docker PS. Pronto. Ele diz aqui que tem meu container rodando aí a 55 segundos. Para eu derrubar ele, posso dar um docker compose down. Pronto. Ele vai parar aí. Tá parando. Show. Parou. Ó, rodei aqui, já era. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um novo build. Docker compose build server. E um docker compose app -d. Pronto. Olha que lindo, pessoal. Olha que simples. Simples e poderoso, né? Simplicidade e poder num comando só, né? Live de scan de Docker Compose, sextou. Então, com isso, eu tenho a minha imagem para eu rodar onde eu quiser minha aplicação. Certo? Beleza. Esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo, vamos ver aqui qual é. Exemplo em Postgres. Quem aí trabalha com Postgres? Fala aí para mim. Deixa eu ver aqui no chat. Quem aí trabalha com Postgres? Ou tem contato, ou já fez alguma coisa com Postgres, ou já precisou rodar um servidor com Postgres. Ó, o Carlos falou aqui, já trabalhei. Carlos, pensa aí como é que você faz hoje para trabalhar com... para rodar um servidor em Postgres. Como é que você faz hoje? Pensa hoje como é que você faz isso. Guilherme colocou só Oracle. Serve para Oracle também, o que eu vou mostrar aqui, Guilherme. Úrsula, Docker Compose chama o Dockerfile automaticamente? Exatamente. Ó, mostrar aqui o ponto. Ó, o Docker Compose, quando eu passo aqui build e um ponto, eu digo para ele, olha, o arquivo que vai ser feito build está no contexto atual. Quando eu digo isso, ele vai na convenção. Qual é a convenção? Procurar por um arquivo chamado Dockerfile. E eu tenho um arquivo chamado Dockerfile. Então, atendeu a convenção, ele vai lá, achou, puf, rodou. Joia? Beleza. Então, pense, reflita como é que você faz hoje para rodar servidor de teste. Servidor com post, eu quero fazer uma brincadeira, eu quero rodar um projeto de teste. Como é que você faz hoje? Para um setup, instala, e depois para jogar ele fora. Né? Essa complexidade, olha com o Docker Compose como fica ridiculamente simples. Eu vou criar aqui uma nova pasta agora. Vou chamar ela de exemplo Postgres. Deixa eu ver se eu derrubei o projeto aqui. Docker Compose down. Beleza. E agora eu vou para a parte do exemplo Postgres. No exemplo Postgres, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui já vai ser uma outra ideia para vocês. Docker Compose YAML. Certo? Docker Compose YAML aqui vai ser para Postgres. Baixar o banco e subir ele localmente. Ó. Docker Hub Postgres. A gente vai buscar a imagem oficial. Eu quero que vocês comecem a se familiarizar com isso. Tem uma mensagem aqui na tela, deixa eu tirar aqui. O Yuri, tive pouco contato com ele na antiga empresa. Baixar o banco e subir ele localmente. E se precisasse rodar uma nova versão do Postgres? Ah, estou testando aqui no Postgres 12.5. Quero testar na 13.5, na 14. Como é que seria para trocar de uma versão para outra? Ó, aqui no Postgres,
usando no Docker Hub. Aqui tem todas as versões disponíveis, certo? Lembrando aquele exemplo que eu mostrei ontem, né? Primeira versão aqui, começa com o repositório, o nome da imagem, 2 pontos, depois a versão. Ó, todas as versões que eu tenho aqui disponível do Postgres, certo? E aqui, acho que lá embaixo, ó, ele dá um exemplo de um Docker Compose para mim. Olha que legal. Uma estrutura simples de Docker Compose, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma estrutura dessa e vou só colar ela aqui. Vou explicar ela para vocês aqui. Não quero que nada pareça mágica. Ó, versão 3.1 é a versão do Docker Compose, tá? A versão dessa estrutura aqui. E os serviços que eu vou ter aqui? Agora eu vou ter um serviço de banco, que é o nome que eu dei, database. Podia ser DB, podia ser exemplo, podia ser teste, podia ser qualquer coisa, tá? Aqui, ao invés de fazer um build, eu digo, cara, eu não vou fazer um build não, eu não tenho a estrutura, todas as instruções para rodar meu Postgres local. Eu quero pegar uma imagem lá do Docker Hub. Quero pegar do repositório público. Imagem, e aí eu vou passar aqui, ó, Postgres 14.5, certo? E aí, ele tem lá as variáveis de ambiente. Postgres users, Postgres user e Postgres password. Porta que vai ser o mapeamento. Local 5434 no container 5432, que é a padrão do Postgres, certo? Volume. Aqui estou fazendo um mapeamento de volume. É algo novo para vocês. Para que serve o mapeamento de volume? Para quando eu sair do container, quando derrubar o container, quando eu voltar, meus dados estarem lá. O banco precisa que os dados estejam lá. Eu não posso derrubar o banco e subir de novo e os dados não estarem lá. Então eu preciso de um volume, tá? Com isso os dados vão ficar persistidos quando o volume ou quando o container morre, certo? Então nesse caso aqui, estou com essa estrutura aqui. E o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, Docker Compose app. Só que aqui eu estou na pasta errada. Exemplo em Nginx. No caso aqui, vai ser exemplo Postgres. Então, vou dar aqui, ó, um Docker Compose app. Ó, ele vai subir aqui para mim. E já falou para mim, ó. Está pronto para receber conexão. Então, vamos testar. Ver se está pronto mesmo. Ó, estou aqui com o Dbeaver, um clientezinho para se conectar em qualquer banco, certo? Então, tem uma conexão aqui, já vou editar ela. Localhost, porta local é a 5434, username Postgres e a senha foi colocada Postgres. Beleza. Esta conexão, olha aí, coisa linda. Postgres 14.5, a mesma versão que eu coloquei lá. Olha, lindo, já está rodando aqui, ó. Database, Postgres. Olha a simplicidade. Olha a simplicidade para colocar o Postgres para rodar. Precisei instalar na minha máquina, não precisei fazer nada disso, tá? Ctrl C, para ele, pronto. Matei o banco. Quer levantar de novo? Docker Compose app. -D, modo de teste, ele para soltar o terminal. Simples assim. Tá? E agora eu quero fazer com vocês mais um exemplo aqui. Lembrando, não façam comigo, tá? Deixem para fazer depois. Lembrando que eu vou deixar todas essas 5 lives de esquenta até domingo, para que vocês possam brincar, estudar e se prepararem para o evento. Certo? O próximo aqui vai ser WordPress. Alguém conhece o WordPress? Alguém já mexeu com o WordPress? Alguém já teve contato com esse CMS? Fala aí para mim se alguém já teve contato com o WordPress. A Úrsula está ligada aqui na aula. Nesse caso, você não fez o build. Não fiz o build. Por quê? Porque eu não tenho mais o Dockerfile local. Nesse caso aqui, eu não vou usar uma imagem minha para subir
para subir o Postgres. Eu vou usar uma imagem do repositório oficial, certo? E essa imagem já existe na nuvem. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar baixar essa imagem. A imagem existe local? Então, eu rodo ela local, certo? No nosso desenho, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Que nem aquele conceito do Ubuntu, certo? Aqui no conceito do Ubuntu, ele vai procurar aqui, imagina que aqui seja, vou colocar aqui, ó, o Docker Hub, certo? Docker Hub é na nuvem, repositório na nuvem. Então, quando eu mandei rodar, ele diz, ei, tem a imagem local? Tem não. Baixa ela para cá, que ele vai utilizar. Pronto, baixou local, ele vai utilizar. Preciso customizar ela? Aí eu vou criar um Dockerfile para fazer um build, para gerar uma outra imagem a partir dela. Joia? Beleza. Então, aqui indo... Ó, o Beto colocou aqui que já teve contato com o WordPress. A Nicole também colocou que já teve contato com o WordPress. Pronto, o WordPress vai ficar um exemplo até mais interessante, que é um pouquinho mais complexo. Pense em como é que vocês fazem hoje para rodar um WordPress na máquina de vocês. É simples? Tem alguma dificuldade? Como é para rodar um WordPress hoje? Rafael também falou que já teve. Pensem, eu quero que vocês, eu quero esse minuto que vocês pensem no problema, certo? Porque só ver eu fazendo e pilhando aqui coisa, tudo vai fazer sentido. Mas quando você pensa no problema, reflete ali um pouquinho e vê a dificuldade, aí diz, caramba, vai dar um trabalhinho mesmo. Principalmente quando eu já fiz o setup, além do WordPress, já fiz o login e tal, e agora eu queria rodar um novo. Queria fazer um teste, queria rodar um novo, aí começam as dificuldades. Certo? Então, pensado nessa dificuldade, a gente vai partir também para o WordPress. Vamos aqui no Docker Hub, colocar o WordPress. Ó, repositório oficial, mais de 1 bilhão de downloads. Aqui tem todas as versões do WordPress, que ele explica como é que faz para utilizar, o funcionamento. E aqui também, ó, tem um arquivo com estrutura do Docker Compose para que a gente possa utilizar. Joia? Então vamos lá. Eu já tenho que copiar essa estrutura aqui. E o que é que nós vamos fazer? Vou criar um novo arquivo também aqui, chamado Docker Compose YAML. Vou copiar a estrutura que eu já tenho aqui e explicar para vocês o que é que mudou nessa daqui. Tá? Nosso serviço. Aqui eu já defino 2 serviços. O WordPress, que é a aplicação web, e o banco. Certo? Aqui eu tenho a imagem, que está lá no Docker Hub. Mapeamento de porta, localmente roda na 8081, no container é 80. E aqui ele já passa as variáveis de ambiente com as informações que eu preciso. Certo? E aqui o banco. No caso é um banco MySQL. E aqui as configurações para rodar meu banco MySQL. E aqui também faz o mapeamento dos volumes, porque o WordPress guarda dados na máquina. Então, se eu derrubasse meu container, a minha aplicação também, quando eu voltasse, não ia ter mais nenhuma imagem. Não ia ter mais nenhum asset lá. E o banco, a mesma coisa. Legal? Então, vamos lá. Vou sair desse diretório e vou entrar no exemplo WordPress. Vai esse cara aqui e vou dar um Docker Compose app. Localhost 8081. Olha que simplicidade, pessoal. Olha que maravilha. Estou aqui com o WordPress rodando. Vou colocar aqui, ó, Português Brasil. Título do site. Esquenta, Bootcamp, imersão, AWS com Docker. Usuário aqui vou colocar em Healy. Copiar essa senha, senão daqui a pouco ele me perde, eu não tenho mais. Em Healy@Oregon.ad. Instalar o WordPress. Acessar. Em Healy
e colar a senha. Acessar. Olha aí, pessoal. Olha que legal. Tá aí o WordPress rodando na minha máquina. Olha o trabalho que eu tive que fazer de rodar. Olha como é bacana você usar o Docker Compose. Olha como ele te ajuda e facilita a sua vida. Agora, de posse desse conhecimento, vejam como é que está o Docker Compose da Bia, do nosso evento. Algumas coisas já vão começar a fazer sentido para vocês. Legal? O que vocês acharam dessa parte aqui que eu mostrei agora, esses 3 exemplos? Fez sentido para vocês? Gostaram? O Roberto colocou sofrimento resolvido. É. Pois é, chega de penar para fazer coisas simples, né? A Ursa perguntou, você fala que quando derruba o container, o volume fica. Como depois limpar? Para limpar depois, ó. Parei aqui, se eu voltar, minha aplicação vai estar do mesmo jeito. Para eu matar também o volume, Docker, Compose, DAO, -v. -v é o argumentozinho mágico. Quando der o Docker Compose DAO -v, olha o que é que ele faz, ó. Removendo volume. Tá? Imagine isso, sei que vou me antecipar no que eu vou falar aqui, mas pode ser que alguns de vocês já tenham esse conhecimento e possam refletir. Imagine isso aqui em processos de pipeline, em um workflow de CI/CD, para você automatizar um processo de teste, para você automatizar a validação de um ambiente de homologação, por exemplo. Com 3 linhas ali, Docker Compose API, Docker Compose DAO -v, você prepara um banco, você faz toda uma orquestração com simplicidade. Certo? Imagine uma aplicação, você tem uma aplicação web, tem um time de desenvolvimento, e eles precisam submeter essa aplicação para ser testada. Desenvolvedor 1 terminou a funcionalidade, submeteu para teste. Deixa eu até botar na tela cheia para falar isso aqui. Ó, o desenvolvedor 1 implementou uma funcionalidade, submeteu ela para teste. Então, se você vai implementar ali um workflow de teste, você como um profissional de DevOps, por exemplo, vai implementar, colocar ali um workflow de teste. Então, o primeiro passo do seu workflow é montar um ambiente para que aquilo seja testado. Certo? Então, montou aquele ambiente para que aquilo seja testado, como é que você vai fazer? Você vai precisar, por exemplo, colocar um banco para rodar. Beleza, colocou o banco para rodar, rodou o pipeline de teste, terminou, cartão aprovado, funcionalidade pronta, próxima funcionalidade, desenvolvedor 2. Subiu o cartão dele, vai precisar fazer o workflow de teste. Aquele banco precisa estar no estado anterior, no estado apto para teste. Você vai sempre ficar voltando isso, remontando isso aí. Como é que você faria isso de forma simples? Comece a pensar com Docker Compose nesse processo. Como ficaria tudo mais simplificado. Certo? Então, cara, as utilidades aqui são inúmeras, inúmeras. Acho que, digamos assim, portas começam a se abrir quando você começa a ver essas coisas. Certo? Com o tempo, uma coisa que eu costumo falar muito é o seguinte: jornada do aprendizado, ela gera confusão no início. Muita gente aqui, principalmente para quem está mudando de área, fica confuso. Mas hoje mas nesse evento eu estou trazendo mais clareza com essas lives de antecipação, essas lives de aquecimento, certo? Então a confusão deve estar sendo menor, mas a confusão faz parte dessa jornada de aprendizado. Se você está confuso agora, é muito normal. O importante é que você pegue esse replay e o replay dos outros dias, maratone até domingo, para que você possa ter mais segurança sobre o que está acontecendo aqui, certo? Isso aqui é só o início da jornada. Isso aqui é só o início. Então, você ter segurança nesse início, você vai construir a base. A base é que vai permitir que você consiga continuar escalando. Se você vier sem base, não tiver uma base nenhuma, aí ferra, aí complica bastante. Certo? Até porque os ambientes são diferentes. Exemplo, para banco de dev, você pode testar com H2, já para QA, já usa um banco mais próximo de produção, exatamente, e por aí vai. É isso mesmo. Então, você ter
uma documentação, um script assim simples que facilite, que monte essa estrutura para você, facilita muito. E o Docker Compose cai como uma luva nesse processo. Certo? Dê uma olhada agora, depois disso, eu não vou mostrar aqui. Aí já é lição de casa para vocês. Dê uma olhada na BIA, no Docker Compose da BIA, no Dockerfile da BIA, tá? Isso vai ajudar muito. Beto, tem algum vídeo sobre o uso do Visual do VS, acho que deve ser do VS ou VS Code. Cara, maratona meu canal. Meu canal eu faço muita coisa com Docker, com o VS Code. Muita coisa. Eu acho que tanto você vê eu fazendo, vai trazer familiaridade. Certo? Maratone, tem 10 dias aí para o evento, certo? E até lá você, estudando, vai entrar na sua cabeça, vai ficar familiar. Certo? Esse momento, para quem está em transição de carreira, eu estou reforçando muito isso porque eu vejo muito isso acontecer. Para quem está em transição de carreira, principalmente, é um momento chave. Não é crítico, é chave. Por quê? Porque se você deixar para se preparar lá no dia do evento, vira crítico e você desiste. Certo? Reflita muito sobre isso. Reflita muito sobre isso. Beleza, galera. Vamos lá. Então, vou desmontar esse aqui do Docker, não, Docker PS. Já tinha encerrado. Legal. Sobre os replays das 5 lives, registrando aqui, sai do ar domingo. Certo? Sai do ar domingo. O Carlos Roberto pergunta, pode repetir o exemplo da BIA? Não ficou claro. Cara, a BIA é o projeto que nós vamos utilizar no exemplo. É uma aplicação em Node com React, com banco PostgreSQL. É uma aplicação que eu montei para mostrar para vocês no evento. Ela é o pilar do evento, essa aplicação. Então, ela tem um front em React, tem um back em Node e um banco em PostgreSQL. Perfeito para você trabalhar com container, perfeito para a gente colocar na nuvem. Então, já passar por todas as etapas para isso, para que a gente possa colocar ela na AWS, colocar ela em alta disponibilidade, fazer deploy sem downtime, escalabilidade, tudo bacaninha, colocar domínio com HTTPS. Ela vai ser a menina dos olhos do evento. Então, nós baixamos ela no dia 2. No dia 2 eu mostrei, depois que a gente instalou o Git, nós baixamos ela, mostrei o repositório dela, e aí vocês puderam ter o primeiro contato com ela. A gente vai falar muito dela ainda, tá? Mas se quiser, veja a live 2. A live 2 vai te ajudar, vai te deixar claro sobre ela, tá? Se quiser procurar agora, não procura agora, espera terminar a live. Você entra na comunidade, você vai ver essa aula 2. Também no meu canal tem todas as aulas, na aula 2 traz essa informação da BIA. Fechado? Importante, maratonem, para não deixar passar essa oportunidade, tá? Não deixe passar essa oportunidade. Maratone esses conteúdos, porque eles vão sair do ar. Certo? Saiu do ar, não procurem mais no meu canal. Meu canal tem muito conteúdo que vai ajudar. Tem. Só que esse aqui está bem direcionado. Procrastinou, perdeu. Estou fazendo minha parte. Estou todo aqui, ó. Todo dia estou aqui, 8 horas, pontualmente com vocês, para ajudar vocês nessa jornada. Todos os dias. Então, cabe a vocês também fazer a parte de vocês. Tá? Então, é muito importante isso. William, tô tudo um pouco confuso, mas estou me familiarizando com alguns termos. Fim de semana vai ser maratona. Boa, William. A mentalidade é essa. A mentalidade é essa. Agora, imagina, ó, é muito bom você falar isso aí, porque imagina o que poderia acontecer com você se fosse para o evento direto. Poderia ser que no meio dia você desistisse. Tá? Não que seja o caso, mas você dizer, poxa, muito complicado. É muita coisa e tal. Não me identifiquei nem com o Henrique, não gostei do cabelo dele, não gostei da cara dele, não rolou. Aí você podia desistir. Então, a minha meta com isso é que vocês se sintam seguros, fiquem familiar comigo, né? Vocês vão me ver muito durante o evento, meu conteúdo do canal, os replays e tudo mais. Então, essa familiaridade é importante para que vocês consigam fazer o evento inteiro, tá? Esse ainda foi uma dada interessante, porque teve uma vez que eu estava consumindo, acho que era foi um curso que eu comprei ano passado. Ano passado foi. Esse exemplo é interessante para vocês possam entender o que eu estou falando, sobre a familiaridade. Eu lembro que quando eu comprei esse curso, não era nem de nuvem, não. Era de outra área. Acho que era de marketing digital.
Cara, eu lembro que eu adorei um professor. Eu comprei o curso por causa daquele professor. Cara, quando chegou no curso, comecei a consumir o curso, cara, apareceu outro cara lá, dando algumas aulas. Cara, meu santo não bateu com ele. Não me identifiquei, a parada não rolou. Resultado, desisti. Tava super motivado, engajado. Resultado, eu desisti. Então, esse contato que vocês estão tendo comigo antes, moral da história, né? Esse contato que vocês estão tendo comigo antes também é importante até para vocês verem se o nosso santo bate, né? A didática que eu estou passando aqui para vocês, vocês se identificam. Alguns gostam, outros não. O importante é vocês identificar. Você se identificou, meu amigo? Aí você deslancha, tá? Digo isso porque isso acontece muito comigo quando eu participo de evento, participo de curso. Se o santo bater com o instrutor, meu amigo, é certeza de sucesso. É certeza de sucesso. Beleza? Conteúdo, bootcamp, você vai encontrar um monte na internet. Tá cheio, tem um monte. Tem um monte. Difícil é ter fit. Difícil é ter fit com quem passa o conteúdo. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte única em cada evento que acontece, em cada conteúdo que você encontra no YouTube. Essa é a parte única. O YouTube tem tudo. Mas a parte única é a sua identidade com quem está passando o conhecimento. Se rolar identidade, meu amigo, se agarre com os dentes naquilo, porque você com certeza vai chegar num próximo nível com aquela pessoa. Tá? Isso é fato. Show, galera!